Bem, eu estou de férias, mas o futebol não tira férias, né? E esse vídeo aqui é analisando a tabela, depois dessa rodada que aconteceu no último final de semana, mas também projetando esta rodada que acontece agora, neste final de semana, com os jogos após o empate do Fluminense contra o Cuiabá, mas também focando nas partidas que vão acontecer agora pela 22ª rodada do Brasileirão. Bem, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e você passa aqui também na descrição. Eu vou pedir para você passar na descrição, isso por quê? Sabe por quê? Porque tem o OneFootball, meu amigo. Exatamente, eu até escureci um pouquinho a tela aí para poder botar. A Bundesliga tá de graça lá, o campeonato alemão, exatamente, o campeonato das goleadas, etc. De graça no OneFootball. Vou até deixar aqui um tempinho aqui por um tempo esse QR Code aqui, porque vale a pena. Vale a pena aí deixar o QR Code aqui, ó. Aponta com sua câmera para ele, você vai chegar lá num belo de um aplicativo. O OneFootball, vale a pena você baixar mesmo, de verdade. Mas esse vídeo aqui, como eu falei, ele é uma análise da rodada projetando a próxima rodada. Vou fazer isso agora depois de todas as rodadas ali, obviamente que um pouco... Esse daqui eu tô fazendo em cima do empate do Fluminense com o Cuiabá, né? Tô gravando em cima porque eu estou de férias, mas... O ideal é eu vou sempre fazer um pouco mais de cabeça fria, até pra gente pensar nas situações que vão ocorrer. Bem, você já apertou aqui no... Eu sei disso, se não me apertou pra baixar o OneFootball, o link tá aqui na descrição. Só que você clicar pra baixar, mas essa daí é a tabela, eu estou aqui, ó. Olha eu aqui embaixo e tal. Tô aqui embaixo. E essa daí é a tabela do Brasileirão neste momento. Tá aí toda a tabela, né? Aqui pela esquerda. Esse daqui é o simulador do Globoesporte.com. Gabriel, mas por que você tá na 19ª rodada se a próxima rodada é a 22ª? Isso porque na quarta-feira, nessa quarta-feira dessa semana agora, tem São Paulo e América Mineiro. Então esse jogo acaba sendo... É o famoso pra quem que eu torço num jogo desse. Meu amigo, nesse jogo específico, normalmente eu iria te recomendar uma vitória do América Mineiro. Lembrando, eu não boto aqui gols, diferença de gols, né? É 1-0 e 1-1 só. Embolaria o campeonato. Mas o ideal nesse daqui, talvez o empatezinho não seja tão ruim. O ideal é a vitória do América Mineiro, mas o empatezinho ali também não é ruim. O pior dos cenários, obviamente, é uma vitória do São Paulo, que chegaria e ficaria 1 ponto só do Fluminense. Lembrando, isso é um jogo atrasado, então só igualaria, né, os jogos de América Mineiro e de São Paulo dentro do campeonato. Mas tem a 22ª rodada. E você tem um São Paulo e Atlético Mineiro, onde, obviamente, aqui... Eu vou pros óbvios primeiro, né? Vitória do Atlético Mineiro, não tem nem discussão. Tal qual aqui nesse jogo... Por que eu falei que não é tão bom a vitória do América Mineiro? Porque se você torce pra uma vitória do América lá, você tem que torcer de novo contra o Flamengo, o América pode passar a gente, tá? Lembrando que eu botei empate lá, ó. O América fica a 1 ponto só do Fluminense. Então, vou botar aqui. Mas isso aqui eu nem vou contar do quem a gente deve torcer, obviamente é pro América Mineiro, mas pela rivalidade, né? E você tem outros jogos aqui que são mais complexos de análise, né? Por exemplo, é óbvio que é dever do tricolor hoje torcer pra Chapecoense em vários jogos. A Chapecoense não ofende mais ninguém, tá lá embaixo. Então uma vitória da Chapecoense seria o mundo ideal pro Fluminense. Assim como em Corinthians e Palmeiras também é dever do tricolor torcer pra Palmeiras e Atlético Mineiro dispararem e irem embora logo, porque né, isso não muda a vida do Fluminense mais em nada, a gente não vai passar esses times. Então deixa esses times irem embora, obviamente, e ainda atrapalha o Flamengo. Aqui, obviamente, que eu vou considerar... Eu tô falando, obviamente, algumas vezes, né? Eu vou considerar o cenário do Fluminense ganhando o Bragantino, né? Até porque... Por mostrar pra vocês o melhor cenário. E o Sport ganhando Fortaleza, até porque isso faria com que a diferença de Fortaleza e Fluminense ficassem apenas 1 ponto, o que na rodada seguinte vai proporcionar... Na rodada seguinte é Santos. 2 rodadas depois vai proporcionar um confronto direto no Maracanã, que pode ser o X, né? Pode ser o Fluminense passando Fortaleza. Dos outros jogos, entre Santos e Juventude, o ideal aqui seria um empate. Isso porque Santos e Juventude são times que estão na parte de baixo da tabela. E o interessante é que a parte de baixo da tabela fique distante do Fluminense, mesmo se o Fluminense perder pro Red Bull. Por exemplo, num cenário de derrota em casa, né? Que é um cenário ruim, péssimo e tal. O empate aqui garantiria pelo menos aí 5 pontos de diferença pro Z4. Então a gente tem que pensar também na parte de baixo. A gente ainda tem que pensar na parte de baixo não pontuar. Infelizmente o cenário é esse. Atlético Paranaense e Grêmio não me parece ruim. Aqui, o pior cenário aqui seria a vitória do Atlético Paranaense. Esse seria o pior cenário.
Pra mim, o cenário ideal aqui seria o empate, mantém o Grêmio na parte de baixo da tabela, fazendo com que o Grêmio queira jogar. Lembrando, a gente só pega o Grêmio lá no final do campeonato, ou seja, o Grêmio vai querer jogar, né? Vai estar desesperado na rodada seguinte pra jogar contra o Sport, que pouco interessa a gente, mas vai estar desesperado pra jogar contra o Cuiabá, vai estar desesperado pra jogar contra o Santos, podem ser times que vão atrapalhar a vida do Fluminense. Então, um empatezinho aqui, eu acho que é o resultado ideal, em último caso, a vitória do Grêmio. Mas o pior dos cenários que não pode acontecer é uma vitória do Atlético. Em Atlético Goianiense e Cuiabá, esse assim, é cravado o empate, tá? Cravado, porque nenhum desses dois times pode ganhar pra poder ser mais um time ali na briga ali em cima. Se for pra alguém ganhar, que seja o Cuiabá. Por que o Cuiabá, Gabriel? Porque o Cuiabá é um time que eu acredito não ter tanta força pra se manter lá em cima. O Atlético Goianiense já tem um pouco mais de casca da Série A. Apesar do time do Cuiabá, o elenco, ter muita casca de Série A, né? São jogadores que jogaram já muitas vezes. Mas enfim, esse daqui é o clássico empate que ninguém incomoda, o Fluminense continua ali atrás. Internacional e Bahia, acho que esse eu não preciso nem falar nada, obviamente é uma vitória do Bahia, por mais que esteja lá embaixo e vá subir um pouco o nível lá de baixo, segura o Inter atrás do Fluminense. Pode printar aí se quiser, eu acho que eu tô na frente aqui de um dos resultados, né? Deixa eu me tirar aqui da frente do resultado de Atlético Goianiense e Bahia. Pra mim, essa daí é a 22ª rodada ideal, lembrando que eu coloquei aqui nesse jogo de São Paulo e América Mineiro um empate, então eu tô considerando de que vai haver empate. Esse é o melhor cenário pra mim do Fluminense, ainda mais que na rodada seguinte ele pegaria o Santos fora de casa, um time que estaria ali na beira do Z4, e seria um drama, o Santos teria que sair mais pro jogo, etc. O empate não seria um bom resultado, o Fluminense poderia subir ainda mais. Agora imagina essa tabela que tá aqui em cima, com 2 pontinhos a mais. É óbvio, tem resultados aqui que são praticamente impossíveis de acontecer. O América Mineiro ganhar o Flamengo é dificílimo. O Flamengo deve ganhar o América Mineiro. Esse aqui é o melhor cenário, não é o cenário mais possível pra mim. É o melhor cenário. Quer dizer, o melhor cenário no caso aqui com a derrota. Mas imagina só, esse cenário todo acontecendo e o Fluminense com 2 pontinhos a mais. Sabe o que significaria? O Fluminense é terceiro, com 3 jogos a mais, mas seria terceiro, empatado em pontos com o Flamengo. É óbvio, o cenário aqui do Flamengo é difícil de acontecer, o cenário da Chapecoense é dificílimo de acontecer. Acredito, inclusive, que isso esses 2 resultados, principalmente, são os mais absurdos. O Fortaleza também acredito que não perde pro Sport. Vou botar aqui um empate, mas provavelmente vai ser vitória do Fortaleza. Acho que esses são os resultados mais malucos aqui que eu botei. Esse daqui é um cenário pra mim mais perto da realidade, tá? Aquele era o cenário que eu queria, esse daqui é um cenário pra mim mais perto da realidade do que deve acontecer. Ainda assim, bota 2 pontinhos pro Fluminense e mais uma vitória, a gente era quinto colocado, empatado com o Fortaleza. Esses pontinhos do Cuiabá vão fazer muita falta, ainda mais porque esse 1-0 aqui até é difícil de acontecer também. Mas tá aí, e sua previsão pra essa rodada, como é que tá? Diz aí pra mim enquanto você baixa o OneFootball aqui, porque eu sei que você vai baixar pra jogar essa bola. Bem, é isso. Valeu. Tamo junto. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu.